Vamos dar continuidade com a confecção do nosso vestido Celeida aqui na parte 2. Você já imaginou criar peças de roupas únicas e estilosas usando apenas um fio e uma agulha? Venha descobrir o mundo mágico do crochê com o nosso curso online de confecção de roupas de crochê. Este é o curso mais amplo e completo do mercado no momento. Nele, você vai aprender e desenvolver técnicas essenciais para confeccionar roupas incríveis de crochê. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. No primeiro módulo, você vai conhecer melhor sobre os tipos de fios, agulhas, ler gráficos e os demais materiais que são necessários para confeccionar as roupas de crochê. Já no módulo 2, você vai aprender e conhecer os principais pontos usados para confeccionar as roupas de crochê. E os próximos 3 módulos é somente sobre roupas de crochê. Aqui no terceiro módulo, você vai aprender a confeccionar diversos modelos de biquíni, calcinhas, maiô, saídas de banho. Veja só a diversidade de peças que você vai aprender a fazer aqui no módulo de moda praia. Já o quarto módulo é somente sobre blusas. Você vai fazer desde blusas cropped, a blusa com manguinha e sem manguinha. E o quinto módulo, que são as saias de crochê. Você vai fazer desde mini saia às saias mais compridas. E além de todas essas aulas, você levará de brinde 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes. São modelos exclusivos do curso, peças com estilo únicos e toque personalizado. Inscreva-se agora no nosso curso online de roupas de crochê, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E venha transformar o seu guarda-roupa com peças únicas que você mesmo criou, ou até mesmo fazer uma renda extra. Aqui no nosso curso, você não vai só dominar a arte do crochê e criar peças incríveis, mas também poderá transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Assim que seu pagamento for confirmado, eu te chamo no WhatsApp para realizar o suporte às aulas. Até breve! Fiz aqui as minhas carreirinhas de ida e volta com a mesma quantidade de pontos, sem fazer diminuições ou aumentos. Veja que eu fiz aqui um total, depois dessa carreirinha de diminuição, eu fiz um total de 11 carreiras de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto. Outra coisa, a quantidade total de carreiras, contando desde aqui dessas 2 carreirinhas, olha, dessa primeira aqui, contando desde essa primeira carreira de diminuição, do início da parte das costas, até aqui no final, é a mesma quantidade de carreiras que à frente, tá? Pegando aqui da primeira carreirinha até o final, tá bom? É a mesma quantidade. Eu fiz aqui um total de 27 carreiras no total. Vou mostrar para vocês a medida, olha. Tá vendo? Que chega bem aqui, olha, no pezinho da primeira carreirinha de diminuição, olha. Fica bem em cima do 19, certo? Que é a medida em que eu precisava. Agora, a gente vai fazer a emenda dessas 2 alças. Aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Se você finalizou a última carreira direcionado para a lateral da cava da manga, você vai cortar o fio com uma distância mais ou menos de uns 60 centímetros, tá? Vai deixar aqui uns 60 centímetros mais ou menos de sobra de fio. Se você terminou sentido a parte interna aqui das costas, da abertura das costas, você não precisa cortar o fio tão grande, pode cortar pequenininho mesmo, porque daí você vai ter que prender o fio aqui na beira, aqui nessa lateral da cava da manga para poder fazer a costura. Como eu terminei a última carreirinha fazendo aqui sentido a lateral da cava da manga, então eu vou cortar o meu fio deixando uma sobra de mais ou menos uns 60 centímetros. Se eu não tivesse terminado para cá, se a última carreira tivesse sido feita, finalizada nesse sentido, para cá, terminando aqui para a parte interna das costas, aí eu cortaria pequenininho, tá? Assim, mais ou menos, e colocaria o meu fio na agulha para poder fazer a costura, iniciando sempre a costura, a gente sempre inicia dessa lateral, daqui da cava da manga, sentido a parte interna das costas. Eu vou cortar aqui deixando uma sobra mais ou menos de uns 60 centímetros. Eu venho aqui, olha, nesse último pontinho e vou abrir ele, olha, eu puxo aqui o fio, vendo? Dessa forma. Agora eu vou colocar este fio aqui na minha agulha de tapeceiro, para me ajudar na costura.
Pronto. Pego aqui a outra peça. Veja bem. Aqui vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer as costuras pegando a alcinha de fora do ponto de base. Veja que o ponto de base tem duas alcinhas, né? Olha, uma aqui e outra aqui. A gente vai pegar de fora, a gente posiciona a agulha aqui, ó, de baixo para cima, passando bem no meio do ponto de base, tá vendo? Aí aqui, depois de ter feito isso, eu vou puxar o fio. Pronto. Agora eu venho aqui na outra alça, tá? E vou posicionar o fio, a agulha de cima para baixo, passando no meio do ponto de base, olha. Bem aqui. E vou pegar o fio de fora, não o de dentro. E puxo. Agora vamos lá atrás. Depois de ter feito isso, vamos na pecinha de trás. Olha. Vou posicionar a agulha de baixo para cima. No próximo ponto de base, olha. Assim. Insiro a agulha aqui, puxo o fio. Agora, eu venho aqui nessa pecinha da frente, no próximo ponto de base, insiro a agulha de cima para baixo, passando no meio do ponto de base. Veja só, o ponto de base está aqui, o próximo, né? Então, eu vou inserir a agulha, passando aqui, ó, de cima para baixo, no meio dele, pegando somente essa alcinha de fora. Tá vendo que eu tô deixando frouxo, né? Mas eu vou puxar o fio, ó. Eu puxo bem o fio. Eu faço mais ou menos uns 5 ou 6 pontos e depois eu puxo o fio. Veja só como que fica a emenda, olha. Vamos lá novamente. Venho aqui nesse próximo ponto de base, insiro a agulha dessa maneira, aqui, e pego aqui a outra alça, olha, no próximo ponto de base, insiro a agulha aqui, olha. Mostrando fica mais fácil do que eu falando, né? Então, observem bem certinho para não ficar dúvidas. Fiz aqui alguns pontinhos, agora, ó, eu só puxo o fio, ó. Dessa maneira.
Veja que aqui no último ponto é uma alcinha de correntes. Aí eu venho aqui, olha, na primeira correntinha aqui em cima, insiro a agulha e passo aqui a minha costurinha. Agora a gente vai virar no avesso, aqui a peça, olha, e vamos voltar fazendo a mesma coisa com esse, tá vendo que fica uma alcinha do ponto de base solta dos dois lados, olha. Agora vamos fazer a costura aqui, tá? Então eu venho aqui, olha, do mesmo jeito que eu fiz lá, olha, pegando só as alcinhas dos pontinhos de base. Eu faço a costura dos dois lados, tanto na parte tanto no avesso quanto à frente. E sempre eu faço primeiro, eu primeiro vou fazendo as laçadas, né, laçando os pontos, e depois eu puxo o fio para firmar, para ficar bem juntinho. Cheguei aqui no último pontinho, olha. Vou pegar aqui o ponto de base dele, a alcinha do ponto de base. E aqui em cima também. Prontinho. Agora, depois de ter feito a costura, a gente vai fazer o arremate dessa alça. Para isso, eu vou pegar aqui, olha. Eu vou pegar aqui um fiozinho aqui, olha, desse jeito aqui, e vou puxar uma laçadinha. Não vou puxar tudo, eu vou deixar aqui uma alcinha. Com essa alcinha que ficou aqui, eu vou pegar essa agulha e vou passar no meio dela, de baixo para cima, olha. Tá? E vou puxar. Só que eu não puxo tudo, veja que eu vou puxar aqui, olha, dessa maneira. Olha como fica. Essa aqui é a alcinha que a gente fez. E esse aqui é o fio que passamos por baixo, tá? Então, vamos pegar aqui no pezinho da alça, olha, dessa alcinha que fizemos, bem aqui no pezinho e puxar tudo. Veja que a outra alcinha vai ficar aqui, na agulha. Agora eu puxo tudo, olha. Puxei tudo, fiz aqui um nozinho. Aí eu venho aqui e vou passar no meio dos pontos de base. Aqui no pezinho dos pontos, eu vou pegar agora essa alcinha e vou passar no pezinho dos pontos altos aqui, olha. Bem assim. Passei aqui nos 4, 5 pontos, aí eu insiro a agulha e puxo, tá? Não puxo muito para não prender o ponto. Puxei, agora eu venho novamente. Pego aqui uma alcinha do ponto, olha. Pode ser qualquer uma, tá? Pego aqui uma alcinha do ponto, insiro a agulha, puxo uma laçadinha, só que eu não puxo tudo, olha. Veja que eu deixo aqui uma alcinha. Aí eu vou pegar agora, passar a agulha aqui nessa alcinha de baixo para cima. E vou puxar. Assim eu vou fazendo nozinhos, tá vendo? E agora eu passo novamente no pezinho dos pontos altos. Passo aqui uns 4 ou 5 pontos. A agulha. E vou puxar o fio
sempre puxar muito, para não prender a elasticidade do ponto, tá? E novamente, faço mais uma laçadinha aqui, olha, pegando um fiozinho do ponto. Deixei aqui uma alcinha, vou inserir a agulha de baixo para cima nessa alça. E vou puxar. E agora eu vou voltar para lá. Passa aqui, olha, o fio nos pezinhos dos pontos altos, passa aqui a agulha nos pezinhos dos pontos altos, indo de volta para a bordinha da cava da manga. Fiz isso. Agora eu pego e corto o fio. Dessa maneira, fica bem preso e não solta, tá? Vamos fazer com todas essas pontas de fio que a gente tem, a gente faz dessa maneira, tá? Com todas essas pontas de fio, veja só. Essa ponta de fio, ela é menor, então eu passo aqui na agulha, então eu não vou caminhar muito longe com ela. Eu venho aqui pertinho mesmo, olha, aqui nessa alcinha aqui, que está próxima a ela. Pego aqui, olha, uma alcinha do ponto e vou puxar uma alcinha. Veja que formou aqui uma alcinha, né? Eu passo a agulha, olha, de baixo para cima, prendendo, passando por dentro dessa alça. E puxo aqui o fio. Puxei, amarrei, agora vamos caminhar. Agora vamos passar ela dentro dos pontos de base aqui. Para isso, como ela é pequena, eu insiro primeiro a agulha, tá vendo? Primeiro eu insiro a agulha, depois eu passo o fio dentro da agulha. Passei a agulha aqui nos pontos, agora eu coloco o fio na agulha, porque ele é pequeno. Se ele fosse maior, não precisava disso. Vim pra cá. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Pego aqui uma alcinha de um ponto, inseri a agulha aqui, agora eu vou passar o fio na agulha, porque o fio é pequeno. E vou puxar ele, deixando uma alcinha, ó. Deixei aqui uma alcinha, veja só. Agora eu pego aqui, ó, por trás dele, olha. Eu vou inserir a agulha passando o fio. Veja que o fio ficou aqui. Agora eu só puxo aqui. E agora eu levo ele de volta para lá. Para a bordinha aqui da alça. Insiro a agulha primeiro. Depois que eu inserir a agulha, aí eu pego essa pontinha de fio, passo aqui no passador da agulha e puxo. Prontinho. Agora eu corto o fio. E a gente faz dessa maneira, esse acabamento, com todas as alcinhas que a gente tiver. Aqui tem outra, tá vendo? Aqui tem outra alcinha que também vou fazer o acabamento nela. Aqui, vamos fazer em todas. Veja como que fica aqui a costura, olha, a emenda. Quase que nem dá pra ver, certo? A emenda. De tão perfeito que fica, olha, aqui é a frente e o avesso. A emenda é aqui, olha. Veja que quase não nota a emenda, quase que não dá nem pra ver, certo? Olha como que ficou aqui a frente dessa lateral. Agora vamos fazer aqui a outra pecinha do lado de trás das costas pra gente unir com essa alça. E vamos fazer da mesma maneira em que fizemos aqui, com a mesma quantidade de carreiras. Estou aqui com a laçadinha de início pronta e o fio e a agulha posicionada em mãos. Vou prender o meu fio do novelo bem aqui, olha, nessa alcinha de início aqui em cima, na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Feito isso, faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 3 pontos de base para chegar no marcador de ponto aqui, porque a gente vai fazer uma diminuição aqui no finalzinho da carreira. Estou chegando aqui próximo ao marcador de ponto, veja que falta 3 pontos de base para chegar no marcador. Aí aqui, agora eu vou fazer
um ponto alto para cada ponto de base e deixar na agulha. Eu vou ficar com 3 pontos altos na agulha. E fecho tudo junto. A partir de agora, todas as carreiras serão de ponto sobre ponto, não terá mais diminuições, tá? Então, eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro minha peça. E sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Veja que na outra lateral, aqui, eu fiz um total de 11 carreirinhas. Depois da carreira de diminuição, eu fiz 11 carreirinhas de ponto sobre ponto. Todas as carreiras com a mesma quantidade de ponto alto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 11 carreirinhas, todas com a mesma quantidade de pontos, tá? Eu vou fazer isso e, em seguida, eu já vou fazer a costura das duas, unindo a frente com as costas, da mesma forma que fiz aqui, tá? Aí eu volto com vocês pra gente só fazer o acabamento dessa parte de cima. Estou aqui com essa parte pronta, veja só, já fiz aqui a costura, tá? Olha aqui a frente e as costas. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da parte da gola da peça, tá? Depois vamos fazer os acabamentos das cavas, que é onde passa o braço, né? Agora vamos fazer o acabamento aqui da gola. Estou aqui com fio e agulhas posicionado em mãos, já fiz a laçadinha de início. Vou vir aqui, olha, na parte de trás, vou virar minha peça para a parte de trás. Bem aqui, nessa alcinha de início aqui que eu fiz, olha, tá? Venho aqui em cima, passo um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio aqui. Passo agora uma corrente e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda essa parte aqui das costas. Você já imaginou criar peças de roupas únicas e estilosas usando apenas um fio e uma agulha? Venha descobrir o mundo mágico do crochê com o nosso curso online de confecção de roupas de crochê. Este é o curso mais amplo e completo do mercado no momento. Nele, você vai aprender e desenvolver técnicas essenciais para confeccionar roupas incríveis de crochê. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. No primeiro módulo, você vai conhecer melhor sobre os tipos de fios, agulhas, ler gráficos e os demais materiais que são necessários para confeccionar as roupas de crochê. Já no módulo 2, você vai aprender e conhecer os principais pontos usados para confeccionar as roupas de crochê. E os próximos 3 módulos é somente sobre roupas de crochê. Aqui no terceiro módulo, você vai aprender a confeccionar diversos modelos de biquíni, calcinhas, maiô, saídas de banho. Veja só a diversidade de peças que você vai aprender a fazer aqui no módulo de moda praia. Já o quarto módulo é somente sobre blusas. Você vai fazer desde blusas cropped, a blusa com manguinha e sem manguinha. E o quinto módulo, que são as saias de crochê. Você vai fazer desde mini saia às saias mais compridas. E além de todas essas aulas, você levará de brinde 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes. São modelos exclusivos do curso. Peças com estilo únicos e toque personalizado. Inscreva-se agora no nosso curso online de roupas de crochê, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E venha transformar o seu guarda-roupa com peças únicas que você mesmo criou, ou até mesmo fazer uma renda extra. Aqui no nosso curso, você não vai só dominar a arte do crochê, criar peças incríveis, mas também poderá transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Assim que seu pagamento for confirmado, eu te chamo no WhatsApp para realizar o suporte às aulas. Até breve! Estou chegando aqui na alça, ó, na parte da alça, bem na emenda, certo? Olha, aqui a emenda da frente com atrás. Fiz aqui pontos baixos aqui, nesse pedaço. Vou fazer mais um ponto baixo nesse último ponto de base. E agora, vamos fazer os pontos baixos aqui nessa parte da gola aqui. Eu venho aqui, olha,
mais embaixo do ponto, que aqui é um ponto alto, né? Venho aqui mais embaixo do ponto e insiro a agulha aqui, faço um ponto baixo. Agora eu vou mais em cima, do ponto e faço outro ponto baixo. Próxima carreira. Vou agora mais embaixo do ponto alto, faço um ponto baixo, mais em cima do ponto alto, faço outro. E vamos fazendo dessa maneira por toda essa parte que é lateral de ponto alto. Fazemos um ponto baixo mais embaixo do ponto e um ponto baixo mais em cima, para cada carreirinha de ponto alto, tá? Olha como fica. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui embaixo, olha, aonde acaba as laterais de ponto alto, porque aqui já é ponto sobre ponto. Aqui já tem os pontos de base. Fiz um ponto baixo mais em cima, agora vou para a próxima carreira. Fiz aqui essa carreirinha, vou para a próxima. Venho mais embaixo do ponto, faço um ponto baixo, vou mais em cima do ponto, na lateral dele, e faço outro. Olha, estou chegando aqui, olha, já na parte de baixo, tá vendo? Estou agora nas carreirinhas de diminuição. Fiz aqui essa parte, estou chegando aqui na parte de baixo da gola. E sigo fazendo da mesma forma. Um ponto baixo mais em cima do ponto alto e o outro mais embaixo. Lembrando que estamos fazendo aqui os pontos baixos nas laterais dos pontos altos. Desta forma, a gente fica com 2 pontos baixos para cada carreirinha de ponto alto. Olha, cheguei aqui na base. Vou retirar esse marcador de ponto. E aqui a gente faz um ponto baixo para cada ponto de base. Estou chegando aqui na outra alcinha, olha. Na outra lateral da gola, veja só. Fiz aqui, começando daqui, vim até aqui no início da alça, trabalhei aqui essa parte da gola, e agora eu vou fazer essa partezinha aqui, olha, eu vou subir e fazer aqui, até chegar aqui no finalzinho, tá? Os pontos baixos. Chegando aqui nas laterais das carreiras dos pontos altos, já inicio fazendo um ponto baixo mais embaixo do primeiro ponto alto aqui e um ponto baixo mais em cima. Vou para a próxima carreirinha. Faço um ponto baixo mais embaixo do ponto e um ponto baixo mais em cima. Próxima carreira. Um ponto baixo mais embaixo do ponto e um ponto baixo mais em cima do ponto. E vamos seguindo assim até chegar aqui em cima. Fiz aqui, olha, essa lateral. Cheguei aqui na parte das costas. Depois de ter feito o último 2 pontos baixos nessa última carreirinha, aí agora eu venho aqui bem no pezinho do ponto e faço um ponto baixo nele.
E sigo fazendo agora um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui no final até que chegue aqui no final da carreira. Estou chegando aqui no finalzinho, veja só. Vou fazer agora o meu último ponto baixo aqui em cima dessa alcinha de início, na terceira correntinha aqui em cima. Pronto, finalizei o acabamento em ponto baixo. Agora, a gente vai fazer os pontinhos. Vamos lá. Vou virar aqui de volta a minha peça. Vou posicionar em minha mão. E vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço, ficando assim com 4 correntinhas. Laço, fio na agulha, viro a minha peça. Vamos pular um ponto de base e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço, fio na agulha, pulo um ponto, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Uma corrente, laço, fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. A gente vai fazer dessa maneira até chegar aqui, olha, tá? Vamos fazer por todo esse percurso até chegar aqui no final. Faço aqui uma corrente e viro a minha peça. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Faço agora 3 correntinhas e vou fazer um ponto picô. Venho aqui, olha, pegando essas 2 alcinhas do ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo espaço, depois do ponto alto e faço um ponto baixo. 3 correntes, faço um ponto picô. Pulo o ponto alto no próximo espaço, ponto baixo. Eu vou fazer dessa maneira os meus pontos picô até chegar aqui na outra parte de trás, olha. Até chegar aqui. Eu vou fazer todo esse trajeto aqui, olha, da gola. Fazendo esses pontos picô. Estou finalizando a volta. Fiz aqui o meu último ponto picô. Venho aqui no espaço, faço um ponto baixo. E aqui, nessa alcinha de correntes, na terceira correntinha aqui em cima, eu faço outro ponto baixo. Pronto, finalizamos aqui a gola. Veja como que ficou aqui a gola. Agora, a gente vai fazer essa aberturinha das costas. Tá? Vamos fazer aqui o acabamento dessa abertura das costas. Estou aqui com fio e agulha posicionado em mãos e vou fazer aqui pontos baixos. E vamos aproveitar também e fazer o passador do botão, que vai ser colocado aqui atrás. Aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu venho aqui no espaço e faço um ponto baixo nele. Feito isso, agora eu venho aqui na lateral dessa carreirinha de ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixo nela. Vou fazer agora correntinhas. Estou aqui com um botão que eu vou usar para pôr aqui. Eu vou fazer correntinhas até que esse botão passe pela alcinha de correntes que vou fazer. Veja só. Vou fazer aqui, por exemplo, 10 correntes. Fiz as 10 correntes, eu vou dobrar elas assim, desse jeito aqui, e eu vou tentar passar esse botão no meio dela. Se ele passar na alça,
Ó, ficou um pouquinho frouxo. Veja só que 10 correntes é um pouquinho frouxo para ele. Eu vou tirar 2 correntinhas. Vou deixar com 8 correntes. Porque esse botão ele tem que passar pela alcinha de correntes bem meio apertado, tá? Não pode passar frouxo. Vamos aqui posicionar aqui, tentar passar esse botão aqui dentro dessa alcinha. Tem que passar meio apertado, ó, tá passando, ó, chega até parou. Então esse aqui é a quantidade suficiente para o botão passar. 8 correntes, aqui no meu caso. Eu venho aqui, olha, no pezinho do ponto baixo que eu fiz, esse último ponto baixo, faço mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Feito isso, agora eu vou seguir fazendo meus pontos baixos. Venho aqui, veja que agora é lateral de ponto alto. Aí eu faço um ponto baixo mais em cima e um ponto baixo mais embaixo do ponto. Vou para a próxima carreirinha. Faço um ponto baixo mais em cima e um ponto baixo mais embaixo do ponto. Veja que eu faço 2 pontos baixos para cada lateral de carreira. Vou para a próxima carreirinha. Faço um ponto baixo mais em cima e um ponto baixo mais embaixo. E assim, vamos fazendo os pontinhos aqui para esta parte. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui embaixo, olha, no ponto de base, tá? Isso aqui é a nossa alcinha, aonde vai ser o passador do botão, veja só. Veja que o botão passa apertado nela, e é assim mesmo que tem que ser. Fiz aqui, olha, até a última carreira de ponto alto, o acabamentinho. Chegando aqui embaixo, retiro o marcador. E vou fazer aqui, olha, diretamente, depois de ter feito a lateral do ponto alto, eu venho aqui no ponto de base onde estava o marcador e faço um ponto baixo aqui. Agora eu viro para a outra lateral, porque vamos fazer agora este lado. Vou aqui na primeira carreirinha de ponto alto, na lateral dela, venho mais embaixo do ponto e faço um ponto baixo. Vou mais em cima do ponto, da mesma carreira, faço ponto baixo e vou seguindo aqui. Eu vou fazer esses pontinhos até chegar aqui em cima, olha, no ponto picô. Veja só. Cheguei aqui em cima, olha, veja só. Fiz aqui toda essa parte e fiz aqui, olha, nessa parte de pontos altos, os pontos baixos nas lateral dele. Agora vamos aqui para essa parte de cima aqui do acabamento da gola. Venho mais embaixo do ponto alto, faço um ponto baixo. Vou mais em cima do ponto alto. Estou procurando aqui uma posição para inserir a agulha. E faço o outro ponto baixo. Estendo a alça e corto o fio. Pego aqui a minha agulha de tapeceiro e vou colocar o fio na agulha. Venho aqui, olha, no ponto picô, veja bem. Bem aqui embaixo, olha, no início dele, e vou inserir a agulha de frente para trás, dessa maneira. E puxo o fio. Não puxo muito, só passo o fio por dentro dele. Agora eu volto aqui, olha, nesse ponto aqui saiu o fio, tá vendo? Aqui que saiu o fio, eu vou inserir a agulha aqui, olha. E vou puxar. Pronto. Dessa maneira, a emenda fica escondida. Venho aqui no ponto anterior a ele, ó, desse fio que eu passei agora, bem aqui, vou passar a agulha de trás para frente, dessa maneira, trazendo o fio. Olha como a emenda fica escondida, certo? Agora eu vou levar esse fio para trás novamente, olha, dessa maneira aqui. E agora é só eu fazer o acabamento com ele. Pego aqui uma alcinha
de qualquer ponto, insiro aqui a agulha, puxo, não puxo tudo, e agora, como o meu fio é curto, eu vou passar ele dessa maneira, olha, com a agulha por trás, olha. Passei, puxo. Agora eu vou pegar aqui, como viu que já escapou, né? Porque o fio é curto. Eu vou inserir a agulha no pezinho dos pontos altos. Dessa maneira aqui, olha. Uns 4 ou 5 pontos. Agora eu pego o fio, coloco aqui na agulha e puxo. Vou fazer um nozinho aqui também. Vou pegar aqui, olha, qualquer fiozinho que eu achar melhor. Peguei aqui um fio. Vou colocar essa alcinha aqui na agulha e vou puxar. Mas eu não puxo tudo, eu deixo aqui uma sobrinha, eu deixo aqui uma argolinha, tá vendo que aqui sobrou uma argolinha? Então, agora eu vou pegar e vou posicionar a agulha atrás dele, ó. E vou passar por dentro dele. Pego aqui essa ponta desse fio e coloco na agulha. E puxo. Amarrei novamente o fio aqui. Agora eu vou voltar com esse fio lá pra ponta, pra cá. Passando nos pezinhos dos pontos altos. Dessa maneira, ó. Tá vendo? Aqui, puxei, passei a agulha, agora eu coloco o fio dentro do passador da agulha e puxo. Prontinho. Agora eu corto o meu fio. Dessa maneira ele tá preso. Aqui está a costa da nossa peça. O botão eu vou costurar bem aqui, tá? Bem aqui nessa parte do ponto alto, não é aqui no acabamento. Eu vou costurar ele aqui e veja que vai ficar bem na direção da alcinha, tá? Bem aqui na direção da alcinha, vai ficar dessa maneira aqui, olha. Quando eu costurar ele. Bem assim. Agora, olha a frente, como fica bem arrumadinha a gola. Certo? Olha aqui as emendas, quase que não dá nem para notar a emenda. E agora a gente vai fazer o acabamento na cava da manga, dos dois lados. Estou finalizando a volta de fazer os pontos baixos. Chegando aqui no final, olha, já fiz a minha última carreirinha antes do marcador. Retiro aqui o marcador de ponto. E aqui nesse ponto de base, onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a volta. Feito isso, agora vamos fazer uma carreirinha deste pontinho aqui, olha, em que fizemos na gola, desses pontos quadradinhos. Faço 4 correntes, sendo que 3 é para dar a altura de um ponto alto e uma de espaço. Laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. E vamos fazendo dessa maneira por toda a volta aqui da cava da manga da blusa, do vestido. Finalizo aqui a volta, olha, fiz aqui toda a volta com os pontinhos. Aí, para finalizar, fiz uma corrente, pulo um ponto de base, venho aqui nessa alcinha de início, pulo a primeira, a segunda e na terceira corrente eu faço um ponto baixíssimo para unir a volta. Agora a gente vai fazer ponto picô. Venho aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo aqui, uma corrente, no mesmo espaço, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. 3 correntes e faço um ponto picô. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. A forma de fazer os pontos picô aqui é a mesma maneira em que fizemos lá na gola, tá? Aí a gente faz aqui os pontos picô por toda a volta da parte aqui da cavinha da manga. Veja só. Como é que está até então, tá? E agora estamos fazendo os pontos picô. Feito aqui o último ponto picô, agora eu venho aqui, olha, neste primeiro, tá? Para fazer a emenda. Venho aqui neste primeiro
insiro a agulha aqui, olha, bem no ponto baixo, onde eu iniciei a fazer a carreirinha, e faço um ponto baixíssimo, e estendo a alça e corto o fio. E agora, eu vou pegar aqui, olha, e vou desfazer esse ponto baixíssimo que eu fiz aqui. Eu vou, olha, abrir aqui, certo? E deixar dessa maneira. E agora eu vou estender aqui essa alça. Feito isso aqui, agora eu venho aqui, olha, bem nesse ponto baixo, vou inserir a agulha de trás para frente, passando no meio dele. Pego aqui esse fio e levo para trás com a ajuda da agulha. Pronto. Agora eu venho aqui, olha, tá vendo que ele sai daqui de dentro? Então, eu vou inserir a agulha aqui, passando bem aqui, olha, de onde ele sai. E vou pegar essa pontinha, passar e trazer para cá. Feito isso, agora eu vou vir aqui no ponto anterior, insiro a agulha de trás para frente, passando na lateral do ponto, e levo essa alcinha aqui para trás. Olha como que fica aqui a emenda. Quase que não dá nem para ver, certo? E agora eu faço aqui o arremate desse fio da maneira que eu já mostrei para vocês. Assim, a gente finaliza aqui a parte de cima. Agora é só pregar aqui os botões, tá? Eu vou agora a gente vai fazer a parte da saia do vestido. Aqui pelo barrado, começando aqui pelo barrado. Estou aqui com a alcinha de início pronta, fio e agulha posicionado em mãos. Estou aqui com o barradinho na minha peça. Aqui, olha, é as costas, tá? A gente vai prender a nossa alça aqui na direção das costas da nossa blusa, do vestido. Então, eu venho aqui na alcinha de trás, olha, bem aqui no meio das costas, mais ou menos. Centralizo aqui, veja só. Vou pegar aqui essa alcinha que está mais centralizada para as costas. E eu vou prender aqui o meu fio do novelo. Venho aqui e prendo o meu fio do novelo aqui nessa alcinha. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu vou fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais 4 correntinhas de espaço. Ficando assim com 7 correntes no total. Laço o fio na agulha. Venho aqui, olha, nessa próxima alcinha, que é do canto, bem aqui, faço um ponto alto. 4 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nessa próxima alça, faço outro ponto alto. 4 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui, olha, venho na próxima alcinha, faço ponto alto. 4 correntes, laço o fio na agulha, vou na próxima alça, faço ponto alto. E vamos seguir fazendo dessa maneira por toda a volta, todos os tamanhos, tá? Para todos os tamanhos faremos desta forma. Estou concluindo a volta, olha, fiz aqui as minhas alcinhas de 4 correntinhas e um ponto alto em cada alcinha. E aqui para finalizar, fiz as 4 correntes e aqui, olha, a gente vai fazer a união da volta com um ponto baixíssimo nessa alcinha de início. Venho aqui na terceira correntinha, de baixo para cima aqui, no início, e faço um ponto baixíssimo nela, unindo assim a volta. Agora eu venho aqui nessa alcinha e vou fazer um ponto baixíssimo nela, desta forma. Feito aqui o ponto baixíssimo, faço uma corrente e vamos fazer agora 4 pontos baixos aqui dentro dessa alça. Fiz os 4 pontos baixos, vou para a próxima alcinha. Faço mais 4 pontos baixos. Fiz os 4 pontos baixos, vou para a próxima alça. Faço 4 pontos baixos. Nesta carreirinha, é basicamente isso. Vamos fazer 4 pontos baixos em cada alcinha dessas daqui, tá? Por toda a volta.
Fiz aqui a volta, olha, em ponto baixo, fazendo 4 pontos baixos para cada espaço. Nos pontos altos, não faremos ponto baixo, somente nas alcinhas. Agora, vamos fazer a união da volta. Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo, aqui dessa próxima alça, e vou fazer um ponto baixíssimo nele, unindo a volta. Pronto, finalizamos aqui a nossa segunda voltinha depois dos square. Aqui no barradinho da nossa saia. Fizemos aqui já a segunda voltinha aqui da saia do vestido. Agora, a gente vai fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, vou aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Feito isso, agora faço 4 correntes, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto de base faço um ponto alto e no próximo ponto de base também farei outro ponto alto. Veja que aqui fizemos 4 correntes, mas pulamos apenas 2 pontos de base. É dessa maneira mesmo que é para fazer, tá? Novamente, 4 correntes, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço o primeiro ponto alto e no próximo ponto de base faço o segundo ponto alto. Vamos fazer assim por toda a volta, tá? 4 correntes, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto de base faço o primeiro ponto alto e no próximo ponto de base faço o segundo ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a volta. Estou finalizando aqui a volta, veja só, fazendo os meus grupinhos de 2 pontos altos e 4 correntinhas e pulando 2 pontos de base, tá? Fiz aqui 4 correntes, veja que vai sobrar exatamente 2 pontos de base. E agora eu vou unir a volta fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima, olha, na terceira correntinha dessa alcinha de início. Pronto, finalizamos essa volta. Agora vamos fazer a próxima. Para fazer a próxima, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo nele. Agora eu venho aqui na alcinha de 4 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo nela. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e aqui mesmo, neste mesmo espaço, faço um ponto alto. 4 correntes, laço o fio na agulha, vou para a próxima alcinha e faço 2 pontos altos nela. 4 correntes, laço o fio na agulha, vou para a próxima alça, faço 2 pontos altos nela. Vamos fazer dessa maneira por toda a volta, olha. 4 correntes, laço o fio na agulha, vou para a próxima alcinha, faço 2 pontos altos nela. Vamos fazer assim por toda a volta, desta maneira. Estou finalizando aqui a volta, veja só. Fiz aqui o meu último grupinho de 2 pontos altos na última alça e 4 correntinhas. Agora, vamos unir a volta fazendo um ponto baixíssimo aqui nessa alcinha de início. Venho aqui em cima na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo nela. Agora, vamos fazer uma volta de ponto alto. Vamos fazer da seguinte maneira. 3 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui nessa próxima alcinha e faço 3 pontos altos nela. Todos os tamanhos será feito dessa maneira, tá? Feitos os 3 pontos altos na alça, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo grupinho de pontos altos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto deste daqui.
Agora, estamos na alcinha de correntes. 3 pontos. Toda vez que for chegarmos nas alcinhas de 4 correntes, a gente faz 3 pontos altos nela. E quando chegarmos nos pontos altos, faremos um ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegamos aqui na alcinha de correntes, 3 pontos altos. Como eu disse, todas as alcinhas de 4 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos nela. E todo grupinho de 2 pontos altos, faremos um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí é só seguir dessa maneira por toda a volta. Você já imaginou criar peças de roupas únicas e estilosas usando apenas um fio e uma agulha? Venha descobrir o mundo mágico do crochê com o nosso curso online de confecção de roupas de crochê. Este é o curso mais amplo e completo do mercado no momento. Nele, você vai aprender e desenvolver técnicas essenciais para confeccionar roupas incríveis de crochê. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. No primeiro módulo, você vai conhecer melhor sobre os tipos de fios, agulhas, ler gráficos e os demais materiais que são necessários para confeccionar as roupas de crochê. Já no módulo 2, você vai aprender e conhecer os principais pontos usados para confeccionar as roupas de crochê. E os próximos 3 módulos é somente sobre roupas de crochê. Aqui no terceiro módulo, você vai aprender a confeccionar diversos modelos de biquíni, calcinhas, maiô, saídas de banho. Veja só a diversidade de peças que você vai aprender a fazer aqui no módulo de moda praia. Já o quarto módulo é somente sobre blusas. Você vai fazer desde blusas cropped, a blusa com manguinha e sem manguinha. E o quinto módulo, que são as saias de crochê. Você vai fazer desde mini saia às saias mais compridas. E além de todas essas aulas, você levará de brinde 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes. São modelos exclusivos do curso. Peças com estilo únicos e toque personalizado. Inscreva-se agora no nosso curso online de roupas de crochê, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E venha transformar o seu guarda-roupa com peças únicas que você mesmo criou, ou até mesmo fazer uma renda extra. Aqui no nosso curso, você não vai só dominar a arte do crochê, criar peças incríveis, mas também poderá transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Assim que seu pagamento for confirmado, eu te chamo no WhatsApp para realizar o suporte às aulas. Até breve! Estou concluindo a volta, fazendo 3 pontos altos nas alças e 2 pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto nos grupinhos de 2 pontos, tá? Fiz assim por toda a volta. Aí aqui, ó, aí aqui na emenda, depois de ter feito os 3 pontos altos na alça, eu venho aqui nessa alcinha de início, aqui em cima na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora vamos começar a fazer o ponto fantasia da saia. Para isso, a gente vai iniciar fazendo 4 correntinhas para dar a altura de um ponto alto duplo, laço 2 vezes o fio na agulha. Vou fazer agora, em seguida, mais 2 pontos altos duplo. Venho aqui no próximo ponto de base, faço o primeiro ponto alto duplo, laço 2 vezes o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto duplo. Veja que eu fico com 3 pontos contando com a alcinha de início. Agora, vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, e para o tamanho P, eu vou pular 2 pontos de base. Para o tamanho M e G, vocês vão pular 3 pontos de base, tá? Então, como eu estou fazendo o tamanho P, eu vou pular 2 pontos de base e no terceiro ponto de base eu vou fazer o meu grupinho de pontos altos, duplo. Para o tamanho MG, vocês vão fazer o grupinho de pontos altos duplo no quarto ponto de base, tá? Então, venho aqui no terceiro ponto de base para o tamanho P e faço o meu primeiro ponto alto duplo.
laço o fio na agulha 2 vezes, vou no mesmo ponto de base, que eu fiz aqui o meu ponto alto, faço mais outro ponto alto duplo. Eu vou fazer 4 pontos altos duplos aqui no mesmo ponto de base, tá? Tudo no mesmo lugar. Fiz o terceiro e agora eu vou fazer o quarto. Para todos os tamanhos é dessa maneira, tá? Pronto. Agora eu vou laçar o fio na agulha 2 vezes, depois de ter feito os 4 pontos alto duplo. E aqui eu vou pular para o tamanho P e M, você vai pular 2 pontos de base. Para o tamanho G, você vai pular 3 pontos de base, tá? Essa alteração é somente aqui nesse primeiro grupinho aqui de pontos. Depois a gente vai seguir da mesma maneira para todos os tamanhos por toda a volta. Mas aqui nessa primeira fileirinha tem que ser feita dessa maneira, seguindo essas alterações, tá? Então vamos lá. Para o tamanho P e M, pule 2 pontos de base. Para o tamanho G, pule 3 pontos de base, tá? Então, como eu estou fazendo o tamanho P, eu vou pular 2 pontos de base e aqui no terceiro ponto de base, eu começo a fazer o meu grupinho de 3 ponto alto duplo, igual eu fiz aqui. Fiz o primeiro ponto alto duplo, agora eu vou fazer o segundo ponto alto duplo e agora eu vou fazer o terceiro ponto alto duplo. Pronto. A partir de agora, vamos fazer da mesma maneira para todos os tamanhos. Somente fizemos essas alterações aqui no início para o tamanho PMG, ficou diferente para cada tamanho, somente aqui nessa primeira fileira. Depois que fizemos isso, todas as próximas será do mesmo jeito para todos os tamanhos. Vamos lá. Vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos de base e aqui no terceiro ponto de base, começo a fazer o meu grupinho de 4 pontos altos duplo no mesmo lugar. Todos os tamanhos você vai fazer dessa maneira, tá? 2 correntes, pula 2 pontos de base e laça o fio na agulha 2 vezes e faz 4 pontos altos duplo, tudo no terceiro ponto de base. Pronto, feito os 4 pontos alto duplo, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e aqui no terceiro ponto de base começo a fazer o meu grupinho de 3 pontos alto duplo, igual fizemos aqui. Para todos os tamanhos é desta forma, tá? Depois que fez aqui o 4 ponto alto duplo, aí você vai pular 2 pontos de base e no terceiro ponto de base começa a fazer o grupinho de 3 pontos altos duplos. Vou repetir novamente isso daqui, olha. Veja só. 2 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, PMG, tudo fazendo dessa maneira. Pulamos 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, vamos começar a fazer aqui o nosso grupinho de 4 ponto alto duplo. Tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo ponto de base. Feito aqui os 4 ponto alto duplo, agora eu vou laçar o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos de base e aqui no terceiro ponto de base começo a fazer o meu grupinho de 3 pontos altos duplo. Fiz aqui o primeiro, vou no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto duplo, laço 2 vezes o fio na agulha, vou aqui no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto duplo. Aí você vamos seguir repetindo isso aqui por toda a volta, tá? Vou mostrar para vocês novamente como que é para fazer. Você vai repetir essa sequência aqui. 2 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, aqui no terceiro ponto de base, faço 4 pontos altos duplo no mesmo lugar. Tudo no terceiro ponto de base aqui, tá? Tudo no mesmo ponto de base.
Feito isso, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo 2 pontos, aqui no terceiro ponto de base, faço o primeiro ponto alto. Depois de ter feito o primeiro, vou fazer o segundo ponto alto. Lacei o fio na agulha 2 vezes, vou aqui no próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto alto duplo. Laço o fio na agulha 2 vezes, vou no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto duplo. Aí é só seguir repetindo essa sequência por toda a volta. Veja que é somente aqui no início que temos diferença nos pontos. A partir daqui do segundo, olha, da segunda fileirinha, é tudo igual, tá? Para todos os tamanhos. Finalizando aqui a volta, veja só. Agora eu vou fazer a união dela bem aqui, olha, nessa alcinha de início. Venho aqui em cima, na quarta correntinha e faço um ponto baixíssimo. Pronto, concluímos a nossa volta, a nossa primeira volta do ponto fantasia. Vamos agora fazer a próxima carreirinha. Inicio fazendo 4 correntes, para todos os tamanhos é dessa maneira, tá? Feitas as 4 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos duplos agora, fazendo cada um no seu ponto de base. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Feitos os 2 pontos altos duplo, agora veja que eu fiquei com 3 pontos contando com a alcinha de início. Agora eu vou laçar o fio na agulha 2 vezes, vou pular essa alcinha de correntes e aqui nesse primeiro ponto alto duplo, bem aqui no primeiro ponto de base, em cima do ponto alto duplo, eu vou fazer 4 pontos altos duplos, tudo aqui no mesmo lugar. Pronto. Fiz aqui os 4 pontos alto duplo. Vou fazer agora 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, vou pular esses 3 pontos de base e vou vir aqui nesse grupinho de 3 pontos altos duplo. E vou fazer um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto duplo deste daqui. Pronto, veja só. Vamos repetir isso daqui, ó. Veja que já fizemos a fileirinha de pontos altos duplo em cima de ponto alto duplo, aqui, ó, igual aqui. Agora vamos fazer o grupinho de pontos altos duplo. Laço o fio na agulha 2 vezes, pulo a alcinha de correntes e aqui nesse ponto de base, em cima do primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer 4 ponto alto duplo, tudo aqui no mesmo lugar. Pronto, feito aqui os 4 pontos alto duplo, faço 2 correntinhas agora, laço o fio na agulha 2 vezes e vou aqui, olha, em cima do... E vou pular esses pontos altos e aqui nesse grupinho de 3 pontos altos duplo, eu vou fazer um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto duplo. E a gente segue fazendo dessa maneira por toda a volta. Veja que eu já estou repetindo o que a gente fez anteriormente. Veja só. Estou finalizando a volta, fazendo naquela sequência, do jeito que eu mostrei para vocês. E aqui, olha, depois de ter feito as 2 correntinhas, aí eu vou fazer a união da volta bem aqui, nessa alcinha de início aqui em cima. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a volta. Agora, vamos iniciar a próxima volta, a nossa terceira volta aqui do ponto fantasia. Faço 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo, laço 2 vezes o fio na agulha e faço um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto duplo aqui dessa fileirinha de ponto alto duplo.
Veja que eu fiquei com 3 pontos contando com a alcinha de início. Vou fazer agora 2 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha. Aqui nessa volta, a gente vai estar fazendo um aumento aqui nas fileirinhas de ponto alto, da seguinte maneira. Vou laçar 2 vezes o fio na agulha e aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Depois de ter feito esse aumento, agora eu vou vir aqui no próximo ponto de base e faço apenas um ponto alto duplo. Veja que aqui na fileirinha de ponto alto duplo, nessa terceira volta, a gente fica com 4 pontos e não 3, como na segunda e na primeira, tá? Feito isso, agora faço 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto eu vou fazer 4 ponto alto duplo no mesmo lugar. Feitos 4 ponto alto duplo, agora laço o fio na agulha 2 vezes, venho aqui na fileirinha de pontos altos. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto duplo. No segundo ponto de base, eu faço 2 pontos altos duplo. Porque aqui a gente está trabalhando o nosso aumento, tá? Feito o ponto alto, 2 pontos altos duplo no segundo ponto de base, agora aqui no terceiro ponto de base eu faço apenas um ponto alto duplo. Veja como fica. Vamos para a próxima. Agora vamos fazer esse detalhe aqui, olha, entre as fileirinhas de ponto alto. Faço 2 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto ponto de base eu vou fazer 4 pontos altos 4 pontos altos duplo no mesmo ponto de base. Feitos 4 pontos alto duplo, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo a alcinha e venho aqui na fileirinha de ponto alto duplo. No primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto alto duplo nele. No segundo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos duplo nele, porque aqui eu estou fazendo o meu aumento. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base, no terceiro e último, e faço apenas um ponto alto duplo nele. Veja como fica. Vamos seguir repetindo isso aqui por toda a volta, desta maneira. Estou concluindo a volta, a nossa terceira voltinha, veja só. Fazendo da maneira que eu mostrei para vocês. Fiz aqui o meu grupinho de 4 pontos altos duplo e agora eu vou diretamente aqui na minha fileirinha de pontos altos e vou unir a volta. Venho aqui nessa alcinha de início aqui em cima, na quarta correntinha e faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Pronto. Agora vamos iniciar a quarta volta. Vamos iniciar fazendo 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo, laço o fio na agulha 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo para cada ponto de base aqui nessa fileirinha de pontos altos duplo. Eu vou ficar aqui com 4 pontos altos duplo, contando com a alcinha de início. Todas as carreiras, a partir de agora, terão 4 pontos altos duplo nas fileirinhas de ponto alto, tá? Todas, até a gente alcançar uma medida específica, tá? Não vamos mais fazer aumento. Feito isso daqui, agora eu vou laçar o fio na agulha 2 vezes, vou pular a alcinha e aqui no primeiro ponto de base, que é em cima do primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer 4 pontos altos duplo aqui no mesmo lugar.
Fiz aqui os 4 pontos, agora eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo esses pontos altos e venho aqui na fileirinha de pontos altos. Venho aqui nesse primeiro ponto, depois desse detalhe aqui central, entre as fileirinhas, tá? Bem aqui, olha. Venho aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui, nesse quarto ponto de base, o meu primeiro ponto alto duplo. E sigo fazendo um ponto alto duplo para cada ponto de base aqui. Vou ficar com 4 pontos. Veja só. Vamos repetir novamente. Laço o fio na agulha 2 vezes. Veja que quando a gente tem, depois da fileirinha de pontos altos duplos, a gente tem a alcinha de 2 correntes, a gente não faz correntinha. A gente diretamente laça o fio na agulha para fazer o ponto alto, o grupinho de pontos altos. Então, toda vez que você estiver fazendo os pontinhos, que tiver a alcinha de correntes, depois da fileirinha de ponto alto duplo, aí você vai vir aqui, ó, diretamente, sem fazer corrente, vai laçar o fio na agulha, vai pular a alcinha e no primeiro ponto de base, em cima do primeiro ponto alto duplo, vai fazer 4 pontos altos duplo. Feitos os 4 pontos altos duplo, aí agora que a gente vai fazer a correntinha. Vamos fazer 2 correntes, laço o fio 2 vezes na agulha, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto, que vai ser em cima do primeiro ponto alto da fileirinha de pontos altos duplo, eu vou começar a fazer um ponto alto duplo para cada ponto de base, ficando aqui com 4 pontos altos duplo. Veja só. Aí é só seguir repetindo isso aqui por toda a volta. Finalizando aqui a nossa quarta volta, aí eu venho aqui, olha, depois de ter feito as 2 correntinhas, venho aqui em cima nessa alcinha de início e faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Agora, vamos fazer a nossa quinta volta. Faço 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo, laço o fio na agulha 2 vezes e vou fazer aqui 3 pontos altos duplos em seguida, fazendo um ponto alto duplo em cada ponto de base. Feito aqui os 3 pontos altos duplos, fiquei aqui na fileirinha com um total de 4 pontos, contando com a alcinha de início. Agora, veja só que para fazer esse detalhe aqui entre as 2 fileirinhas, veja só, que aqui a gente não tem a alcinha de 2 correntes. Como aqui a gente não tem a alcinha de 2 correntes, então eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto ponto de base eu faço 4 pontos altos duplo no mesmo lugar. Pronto, feito isso, agora eu vou laçar o fio na agulha 2 vezes e vou fazer aqui 4 pontos altos duplo na minha fileirinha de ponto alto duplo. Fazendo um ponto alto duplo em cima de cada ponto. Pronto, fiz aqui a minha fileirinha de pontos. Agora, vamos fazer esse detalhe aqui entre as 2 fileiras novamente. Lá, veja aqui na volta anterior, o meu detalhe fica bem grudadinho com a minha fileirinha de pontos. Não tem alcinha de 2 correntes para separar. E quando não tem alcinha de 2 correntes, aí na próxima carreirinha, que no caso é essa que eu estou fazendo, eu inicio fazendo 2 correntes.
Aí eu pulo 3 pontos de base e aqui no quarto ponto de base eu faço 4 ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Você vai seguir repetindo essa quarta e quinta volta, tá? Veja que essa aqui é a quinta volta e essa é a quarta. Então, você vai repetir essas 2 voltas até alcançar o comprimento, até que a saia do vestido alcance mais ou menos a altura, pegando ali na linha da metade da coxa, tá? Da sua cliente. Veja que eu fiz aqui os 4 pontos alto duplo. Agora, eu laço o fio sem fazer correntinha e venho aqui na fileirinha de ponto alto, faço um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto duplo. Ficando assim com 4 pontos alto duplo nesta fileirinha de pontos altos duplo. Aí eu vou finalizar aqui a minha quinta volta, tá? Fazendo dessa forma, e em seguida eu vou seguir repetindo a quarta e a quinta volta até alcançar um comprimento aqui que eu desejo para minha saia. Lembrando que esse comprimento, aqui na sugestão do modelo da peça, eu sugiro a vocês que esse comprimento ela atinja mais ou menos ali na linha da metade da coxa. Você já imaginou criar peças de roupas únicas e estilosas usando apenas um fio e uma agulha? Venha descobrir o mundo mágico do crochê com o nosso curso online de confecção de roupas de crochê. Este é o curso mais amplo e completo do mercado no momento. Nele, você vai aprender e desenvolver técnicas essenciais para confeccionar roupas incríveis de crochê. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. No primeiro módulo, você vai conhecer melhor sobre os tipos de fios, agulhas, ler gráficos e os demais materiais que são necessários para confeccionar as roupas de crochê. Já no módulo 2, você vai aprender e conhecer os principais pontos usados para confeccionar as roupas de crochê. E os próximos 3 módulos é somente sobre roupas de crochê. Aqui no terceiro módulo, você vai aprender a confeccionar diversos modelos de biquíni, calcinhas, maiô, saídas de banho. Veja só a diversidade de peças que você vai aprender a fazer aqui no módulo de moda praia. Já o quarto módulo é somente sobre blusas. Você vai fazer desde blusas cropped, a blusa com manguinha e sem manguinha. E o quinto módulo, que são as saias de crochê. Você vai fazer desde mini saia às saias mais compridas. E além de todas essas aulas, você levará de brinde 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes. São modelos exclusivos do curso. Peças com estilo únicos e toque personalizado. Inscreva-se agora no nosso curso online de roupas de crochê, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E venha transformar o seu guarda-roupa com peças únicas que você mesmo criou, ou até mesmo fazer uma renda extra. Aqui no nosso curso, você não vai só dominar a arte do crochê e criar peças incríveis, mas também poderá transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Assim que seu pagamento for confirmado, eu te chamo no WhatsApp para realizar o suporte às aulas. Até breve! Chegamos ao final da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 3.